É só sofrência. Tem que ficar secando o time dos outros, irmão. O que foi meu sábado? Que isso? É teste pra Moleque, cardíaco. aí, ano passado, velho, eu tava desesperado. Mas sabe quando foi a minha libertação? Quando eu comecei a entender, viado, que a minha preocupação tem que ser com quantos pontos o meu time vai fazer. Você que tá brigando pra não cair, viado, se você se preocupar só com o seu time em relação a quantos pontos ele vai fazer, já é mais que o suficiente. Vai por mim. Se você botar a meta ali, ó, 44 pontos não cai de jeito nenhum, e você focar nisso, é mais que o suficiente. Tá ligado? Porque, mano, tu ficar secando, tu vai perder tempo pra caralho da tua vida assistindo o jogo pra... E às vezes pode até não mudar muita coisa, Fico, irmão. Haja coração, Bota como não? diria Galvão Bueno. Haja coração. Porra! Atlético Mineiro 2, Vitória 2, com quase virada do Vitória no final. Vamos falar mais sobre esse jogo. Corinthians 2, Internacional 2. Graças a Deus, no final das contas, os dois resultados que a gente precisava, que era não vitória, de Vitória e Corinthians, aconteceram, mas foram com drama, hein? Haja coração, amigo, que isso? Porra, eu não me via nessa situação nesse sabadão à noite, não. Torcendo, meu Deus, tirar, suando, vai! Porra. Que isso, Que porra é essa, Dezão? Como é que foi? Não me via nessa situação nesse sabadão à noite, não. Torcendo, Como é que foi? Como é que foi que ele tava? meu Deus, tirar, suando, vai! Porra, ele é meu parceiro, ele é brabo, mas aqui foi foda, mano. Esse recorte aqui foi complicado demais, mano. Caralho, complicou Porra. muito pra ele. Isso aqui virou corte no TikTok. Fudeu. Via nessa situação nesse sabadão à noite, não. Fudeu. Torcendo, meu Deus, tirar, suando, vai! Porra. Senti na pele hoje o que é ser torcedor do Galo por 90 minutos. Tá aí. E senti na pele o que é torcer pros morangos. Que isso, meu irmão. Que sofrimento. Mas até nunca mais. Esse stream deck dele de efeito sonoro é muito pica. Zona do rebaixamento, filha da puta. Zona maldita. Até nunca mais. Que o Fluminense nunca mais volte pra essa zona dos infernos. Serão 12 dias agora de, no mínimo, de tranquilidade. O mínimo de paz para poder trabalhar no CT e planejar as últimas 10 rodadas. Porque pra gente faltam 10 rodadas. A gente vai ter um mínimo de paz para trabalhar agora, fora do C4. Mas eu já afirmo uma coisa para vocês, tá? O Vasco tá jogando agora, tá empatando em 1-1 aí com o Juventude. Provavelmente o Vasco vai virar esse jogo. Pra gente é importante. Quem dera virasse. Quem dera virasse. Tomara que o Vasco vença, né? Porque a nossa Desculpa, Dezão. Desculpa. Erramos. briga, cara, na minha opinião, avaliando performance, tá? Não avaliando tabela. O Corinthians não vai cair, cara. Corinthians não vai cair. Ó. Eu sei que tá difícil pra eles sair da zona, já estão ali, acho que são 18 rodadas que o Corinthians completou hoje na zona do rebaixamento. Mas pensando em performance, o Corinthians, na minha opinião, não vai cair, tá? Eu vou colocar daqui a pouco aqui pra vocês a tabela do segundo turno. No segundo turno, o Fluminense tá na zona de classificação pra Libertadores. O Fluminense é o 6º melhor time do retorno. Enquanto Atlético Paranaense, Red Bull... Pô, mas sabe qual é foda, viado? O que conta pra mim nessa reta final é ponto, mano. Porque a performance oscila. Ponto você fez, tá lá na tabela. Performance oscila muito, viado. Pô, pode chegar, ainda mais no Campeonato Brasileiro, pode chegar o time lá que tá ganhando 10 seguidas e chegou, pô, sei lá o quê. Ah, o São Paulo tá bem. Taca pro Cuiabá. Ah, o Atlético Mineiro, porra, tá se encaixando em... Pô, o futebol tá maneiro. Porra, tá ganhando 2-0 no Vitória, do nada 2-2, fica com a menos, 4 toma virada. Então, tipo assim, eu acho que o que tem que ser observado agora, pô, últimas 10 rodadas, tem time que falta 9. É ponto na tabela, mano. Desempenho, foda-se, é ponto na tabela. E eu usei o exemplo, né? O Fluminense jogou mal contra o Cruzeiro, na minha humilde opinião, né? O primeiro tempo, por sinal, foi muito ruim.
e meteu 3 pontos. É o que importa. O Corinthians jogou bem contra o Internacional e tomou o gol no final, fez um só. Resultado, o Fluminense está fora da zona e o Corinthians está dentro da zona. E aí, o desempenho? Foda-se o desempenho. Nesse momento, a tabela é ponto, cara. O Bragantino, Corinthians, Cuiabá, estão tudo lá no buraco. Então, existem 2 formas de você olhar o campeonato. Olhar a tabela, e aí assusta, porque o Fluminense está 1 pontinho só ali fora, com um jogo a menos. A gente pode abrir 4 pontos da zona. 4 pontos que o Fluminense pode abrir. Basta vencer o Atlético Paranaense daqui a 2 semanas, menos de 2 semanas. É depois do Fla-Flu esse jogo, tá? E aí a gente pode abrir 4 pontos da zona com o mesmo número de jogos dos caras. Ou pensar em performance. Pensando em performance e olhando o segundo turno... será que o Flamengo vai meter taca no Fluminense? Nesse jogo aí que vai ter na próxima rodada? Porque, moleque, se o Flamengo vencer o Fluminense, já bota fogo na porra toda de novo, mano. A gente já, se tudo continuar do jeito que tá, com percentual de aproveitamento de conquista de pontos, a gente vai estar passando Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense, Juventude. Vai depender muito desse jogo de hoje aí. Juventude não pode ganhar o Vasco. Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense, eu vou colocar na tela aqui, tá? Mas já tá aqui aberta na minha subtela aqui. Atlético Paranaense e Bragantino são os 2 piores times do segundo turno. São os 2 piores times do segundo turno. E ambos estão na nossa frente. Se você pegar a tabela do Brasileirão, ambos estão na nossa frente. Por enquanto. Por enquanto. Se Deus quiser, já o Fluminense vai ultrapassar os 2. Então, existem 2 formas de a gente olhar. A tabela, que o Fluminense agora está fora da zona, graças a Deus. E espero que não volte nunca mais. Olhando o aproveitamento, a performance das equipes. Como é que essas equipes estão jogando? Elas estão demonstrando força para sair do buraco? Corinthians não vai ficar na zona do rebaixamento. O Corinthians não tem time para ficar na zona do rebaixamento. E as próximas 2 rodadas do Corinthians, é confronto direto, mas é mamão. O Corinthians vai pegar o Atlético Paranaense, que está entre as piores equipes do retorno. Acabei de falar para vocês agora, daqui a pouco eu vou colocar na tela. Em casa. Então, assim, é confronto direto. Depois pega o Cuiabá. Olha os 2 próximos jogos do Corinthians. Atlético Paranaense em casa, Cuiabá fora. Aí depois enfrenta o Palmeiras. Enquanto isso, o Fluminense joga com Flamengo e Atlético Paranaense. Ambos os jogos do Maracanã. Sendo que o jogo com o Atlético Paranaense é jogo a menos. É jogo a menos, repito. Ganhou do Atlético, a gente pode abrir 4 pontos para Corinthians e Vitória. Tá? Que alívio, irmão. Que alívio. Mas graças a Deus deu tudo certo. Conseguimos sair dessa situação miserável que a gente estava, dessa zona maldita. Né? O Marcos botou Cuiabá, ganhou. Não, tiveram outros jogos na rodada hoje. Cuiabá ganhou do São Paulo, o Bragantino empatou com o Palmeiras, Botafogo ganhou do Atlético Paranaense. Eu vou colocar aqui os resultados da rodada, vamos analisar a tabela, vou falar um pouquinho de cada jogo que eu vi ali. E já vamos projetar a próxima rodada. Já vamos pensar na próxima rodada. Mas tem que dar aquela aliviada, né, cara? Porque o gol do Inter foi aos 48 minutos do segundo tempo. O gol do Inter foi aos 48 minutos do segundo tempo. O gol de empate do Inter, tá? O Francisco, membro do canal por 5 meses. Que rodada! Que voltemos bem da data FIFA dessa vez. Pois é, né? O Fluminense tem um histórico muito ruim desde o ano passado, desde a época do Diniz. E eu achava que isso era uma característica dos times comandados pelo Diniz, mas não. Com o Mano Menezes, a gente jogou 5 jogos depois da data FIFA, perdemos 4 e ganhamos 1. Pô, fala sem maldade, velho. É claro que um rebaixamento é prejuízo financeiro pra qualquer clube que for rebaixado. Porra. Isso aí é óbvio. Mas, moleque, eu tô imaginando aqui. Cara, se qualquer um dos dois, seja Fluminense ou Corinthians, forem rebaixados, é muito pior que pra qualquer outro time, velho. O Corinthians, eu não preciso nem falar, né, mano, da situação financeira do Corinthians. Quando eu trouxe o Memphis, a gente até falou aqui pra né? Excelente contratação, tem tudo pra render, só que é um all-in. O conceito de all-in é tipo assim, mano, vamos fazer o possível e o impossível pra não cair, que se cair, tá ligado?
E o Fluminense, mano, que não chegou a dar um all-in, muito pelo contrário, ainda vendeu ali os jogadores que precisava vender, mas faz um ano muito pior do que projetou financeiramente com premiação e que já vive uma situação complicada. E tem um outro ponto, né? Diferente do Corinthians, o Fluminense não tem uma arrecadação brutal, porque o Corinthians arrecada muito. Ele deve muito mais que o Fluminense, mas ele arrecada muito. O Fluminense não arrecada tanto, entendeu? Que foi contra o Cruzeiro agora, tá? Mas se você pegar só o recorte do segundo turno do Brasileirão, 10 jogos no segundo turno. O Fluminense é o 6º colocado. Então, assim, dá pra dizer que pelo menos em relação à conquista de pontos, Moleque, a foto do moleque que mandou o superchat é a foto dele com o dezão, mano. no Menezes Pica. tá dando resultado, né? O Rafael Merten, Colorado, de nada, André. Se não roubam, nós tínhamos ganhado. Porra, achei que o Internacional ia perder pro Corinthians, cara. Que isso, Rafael? Porra, não precisa ser dessa forma não, irmão. Não precisa ser com essa sofrência toda, pelo amor de Deus. Ele falou que se não roubam falando do lance do Kaká, né? Pô, eu falei aqui, pra mim o Kaká devia ter sido expulso. Agora, não sei quanto tempo de jogo foi isso. Se foi no final do segundo tempo, se foi no início do primeiro, não sei quanto tempo teve isso. Ando até mas agora, devia ter sido expulso, sim. nervoso. 90 minutos torcendo pro Inter, sentindo o que você sente sempre aí. O primeiro tempo aí faz diferença legal no jogo. Que isso, cara? A família Valente mandou aqui, ó, ser tricolor não é pra todo mundo. Só guerreiros, é só pra quem ama. Mas graças a Deus somos tricolores. Graças a Deus. Né? Graças a Deus sou tricolor. Vamos, Flusão, vamos ganhar. Graças a Deus, Do não nada, poderia ter mano. outro time pra eu torcer no planeta. Sem sombra de dúvidas, tá? O tricoludo é muito ruim ficar secando os outros. Eu também acho. Espero sairmos dessa situação logo. Porque esperar a última rodada contra o Palmeiras, fudeu. Mas essa é a parada que eu tô falando. Chegamos. É chegado um momento do campeonato que quem tá na parte de baixo, ainda que melhore, tem que melhorar num nível inacreditável pra não precisar secar os outros, entendeu? Tá ligado o que eu tô falando, mano? Tem que ser num nível inacreditável pra não precisar secar. Vamos supor, o Fluminense tem mais 10 jogos, tá? Vamos colocar aí que ele ganhe 6. Que é um bagulho, pô, absurdo. É ponto pra caralho. É melhor que G6. Ele faria 48. Vamos supor que uma dessas 6 fosse ali na última rodada e outra fosse na antepenúltima. Ele chega na rodada 36 com 42 pontos. Viado, ele vai precisar secar a gente até o final do campeonato. Ainda que ele vá bem pra caralho. O Corinthians tem mais 9 jogos. Vamos botar que ganhe, 6. Ganhe 6 jogos de 9. 6 jogos de 9. Cara, ele termina o campeonato com 47. Ele vai ter que secar todo mundo até o final. Porque pra chegar a 47 na última rodada, provavelmente na 36ª, ele tem ali pelos 43. Então, mano, tu vai ter que secar também até o final do campeonato todo mundo. Então acho difícil esses times que estão na parte de baixo agora chegarem no momento do campeonato nesse ano sem precisar secar ninguém, entendeu? Botou F, né? Fudeu. Concordo com você, cara. Se esperar a última rodada pra ter que pontuar, pra não cair, e o Palmeiras, provavelmente o Palmeiras disputando o título brasileiro, vai ser uma final de brasileiro, né? Eles precisando da vitória pra ser campeão e a gente precisando da vitória pra não cair. Vai ser uma final de campeonato. Num gramado de grama, num campo de grama sintética, que a gente tem um aproveitamento muito ruim. Então, assim, não pode deixar chegar a esse ponto. Não pode deixar chegar a esse ponto, tá? Vou colocar aqui na tela agora. Cadê? Aqui, ó. Opa. Captura de janela. Vamos colocar aqui os resultados da rodada, né? O simulador. Não o simulador ainda. Vamos colocar os resultados da rodada, a tabela, pra gente poder analisar. Na sequência, eu vou colocar o segundo turno. Como tá o segundo turno do Brasileirão. E aí dá pra gente ter uma noção em relação à performance também. Você tá preocupado com o rebaixamento no... Pô, cara, não vou te falar, não estou preocupado não. Acho que era, muito importante o Vasco ter ganhado hoje pra já exorcizar legal. Mas eu não tô,
preocupado com isso, não. O Vasco tá com 37 pontos, e ainda que o Vasco tenha jogado muito mal e tivesse que vencer o jogo, na minha visão, ele ainda pontuou. Então, pô, o Vasco ainda tem um jogo a menos, ele tá com 28 jogos agora, o Vasco. O Vasco tá com 28 jogos agora, disputa mais 30 e, pô, precisa fazer o quê? 7 pontos em 30, 6 pontos em 30, se for 43. O Vasco ainda pega o Cuiabá em casa, ainda pega o Atlético Goianiense em casa. Pô, eu não chego a estar preocupado não, tá ligado? Até porque, mano, se o Vasco jogar 10 jogos e perder os 10, aí tem que ser rebaixado mesmo. Ué. Bem, tá? Pontos. Nesse momento do campeonato, como é que os times estão? Ok? Então vamos lá, pessoal. Resultados da rodada. Quinta-feira, Criciúma 2, Atlético Goianiense 0. Dois resultados, um resultado muito ruim pra gente. O Criciúma foi a 35 pontos, estava com 32. Só que o Criciúma, assim como o Bragantino, assim como o Juventude, tem um jogo a mais do que a gente. Tá? Então o Criciúma tá com 35 pontos, mas tem um jogo a mais. O Fluminense pode chegar a 33. Ou seja, ficaria a 2 pontos do Criciúma. Sendo que a gente ainda enfrenta o Criciúma no Maracanã. O Fluminense joga contra o Criciúma. Então, assim, uma possibilidade real da gente ultrapassar o Criciúma, tá? O outro jogo da quinta-feira foi Fluminense 1, Cruzeiro 0. Já falamos bastante desse jogo. Jogo super difícil. Jogo equilibrado. Primeiro tempo, uma trocação maluca. Que qualquer coisa poderia ter acontecido no primeiro tempo desse jogo. Mas, graças a Deus, deu o Fluminense. Vence o Fluminense. Hoje, amanhã e sempre. Ontem, jogo isolado. Grêmio... Agora, aí o que eu falei lá do desempenho e do ponto na tabela, né? Pô, se o Fluminense abraça um desempenho bom, mas perde esse jogo, moleque, ele teria 27 pontos no momento, um pontinho na frente do Cuiabá, ocupando a 18ª posição. O Vitória tava fora da zona e o Corinthians era o 17º. Porra, viado, agora foda-se desempenho. É pontuar, gente, falta 10 rodadas, tá ligado? 3, Fortaleza 1. Resultado ruim também. Resultado muito ruim, porque o Grêmio também foi a 35. O Grêmio também tinha 32 pontos. Só que a diferença do Grêmio pro Criciúma é que o Grêmio não tem jogo a mais do que a gente. O Grêmio também tem 28 jogos. Ou seja, essa diferença de 5 pontos do Grêmio pra gente é real. É real. O Grêmio tem 5 pontos na frente do Fluminense. Porém, contudo, entretanto, todavia, o Fluminense também joga com o Grêmio no Maracanã. Também joga com o Grêmio no Maracanã. Então a gente pode e deve diminuir essa diferença para 2 pontos. Para 2 pontos. Porque a gente tem um confronto direto contra o Grêmio jogando em casa. O que a gente espera desse jogo? Vitória do Fluminense, né? Então a gente diminuiria para 2 pontos. Mas essa rodada tiveram alguns resultados ruins, tá? Pô, foda é que na expectativa tudo é vitória do Fluminense, né, viado? Aí dá uma complicada, pô. Alguns resultados... O Grêmio deu uma melhorada legal. ruins. Tiveram resultados bons, que a gente tá aqui comemorando, que eram os 2 que interessavam diretamente, analisando a rodada hoje. Lembrando que o campeonato não acaba hoje, né? Faltam 10 rodadas. Eu posso falar, viado? Eu não acho que o resultado do Vitória foi bom pro Fluminense, pô. O Vitória fez só 1 ponto, o Fluminense fez 3. Beleza. Mas, porra, o Vitória gastou um jogo da tabela que todo mundo esperava que ele não fosse fazer nenhum, porra. E ele perdia por 2-0. Ninguém esperava que o Vitória fosse fazer um ponto ali. Só que o Vitória fez. E é um jogo casca grossa, entendeu? E agora o Vitória vai pegar 2 jogos em casa. Sei lá, não sei não. Acho que hoje o bom resultado do Fluminense era que o Vitória perdesse. Empatar com o Galo fora, eu não acho que é um resultado bom. Rodadas... Mas a gente não queria passar essa data FIFA na zona. É importante psicologicamente. Eu também acho. O Vitória deu uma recuperada na moral. E tem outra coisa, né? Se o Vitória vence esse jogo contra o Bragantino na próxima rodada, que acontece no dia 19, no Barradão, ele vai a 32. Ele já dá mais uma respirada. Dependendo do Flamengo e Fluminense, ele pode passar o Fluminense. E aí ele pega o próprio Fluminense no Barradão. Com a moral do Vitória lá em cima e a moral do Fluminense lá embaixo. Naquele fudeu.
ligado? Pô, eu acho que esse resultado aqui foi ruim pro Fluminense. Eu acho que... Porra, e foi louco também, mano. Tava 2-0 Galo, cara. A gente tá fora daquele buraco maldito ali. Então, os dois jogos que interessavam diretamente a gente hoje, os resultados foram positivos. Mas tiveram resultados negativos. Como a vitória do Criciúma... Agora, esse aqui eu já acho bom. Porque mesmo que o Inter esteja bem, o Corinthians estava ganhando o jogo. E, pô, esperava-se que o Corinthians fosse pontuar hoje de qualquer jeito. E pontuou, mas pontuou um ponto só. Uma vitória do Grêmio. Hoje, Atlético Mineiro 2, Vitória 2. Foi um resultado positivo, pensando que o Vitória não ganhou. Mas quem assistiu o jogo sabe que foi um resultado ruim. Porque o Galo meteu 2-0. Olha aí. O Atlético Mineiro meteu 2-0 jogando com o time reserva no primeiro tempo. No primeiro tempo. No segundo tempo, veio um time bunda mole, soberbo, andando em campo, tomaram o empate do Vitória em menos de 5 minutos e quase, mas quase perderam o jogo. Quase que o Vitória vence o Atlético Mineiro na Arena MRV. Então, pensando em posicionamento de tabela, o resultado foi bom porque o Vitória não passou a gente. Mas esse um pontinho aí não era pro Vitória ter conquistado. Era pro Vitória estar com 28 pontos. Porque o Atlético Mineiro meteu 2-0. Mesmo jogando com o time reserva. Olha aí. Ó, a Isabelinha tá aqui, ó. Exatamente, concordo plenamente. Isabelinha Galo doido. Eu vi o jogo, Isabela. Torci pro Galo como se fosse você, tá? Mas, infelizmente, resultado ruim. Pensando em ponto, pensando em posicionamento de tabela, foi ótimo. Né? Pelo menos manteve a gente fora do Z4. Red Bull Bragantino 0, Palmeiras 0. Não vi nada desse jogo, mas considero um resultado ruim. Considero um resultado ruim duplamente. certeza. Primeiro, que na minha projeção, o Bragantino não somaria ponto. O Bragantino tá com 34. Tá? Estão pensando em luta pelo rebaixamento e o Bragantino é um dos piores times do retorno. Esse um ponto conquistado foi ruim. Foi ruim. Porque o Palmeiras era o favorito. E foi ruim também, pensando lá no topo da tabela. Que ele quer que o Botafogo não seja campeão. Não quer o Botafogo campeão brasileiro. Ele sempre fala essa porra, velho. E o Botafogo voltou a abrir 3 pontos pro Palmeiras. O Palmeiras estava na cola do Botafogo, 1 pontinho. Tá. E aí deu essa derrapada. Então, resultado ruim. Bragantino somou 1 ponto e o Palmeiras perdeu 2. Esse aqui, por incrível que pareça, é considerado um resultado ruim. Jogo do lado é o jogo do CAP com o Botafogo. CAP, pior time do retorno. Tá, eu sempre confundo se é o CAP, Pera aí, simulador aqui, ó. Eu sempre confundo se é o CAP ou se é o CAP. Pior time do retorno ao lado do Bragantino. Tá? Que loucura o ao segundo turno. Que loucura o segundo turno do Bragantino e do CAP, mano. É um negócio assustador mesmo. Eu acho que o do Bragantino... Mano, o Bragantino eu já não gostava, mas, tipo assim, o CAP... Porra, eu não esperava que o Atlético Paranaense fosse tão mal, mano. Bragantino. No nível que tá, entendeu? Resultado super importante, porque você olha pra tabela, o Furacão tem 31 pontos, é o time que tá na nossa frente. É o time que tá na nossa frente. Então a vitória do Botafogo foi bom pros nossos interesses. A gente tá pensando primeiro na gente. Depois a gente pensa no rival. Tá. Se fosse qualquer outro jogo, eu torceria pro Botafogo se ferrar. Mas no jogo de hoje, como interessava pra gente, eu torci pro Botafogo porque é o Furacão que tá ali. O Fluminense tem 2 jogos com o Atlético Paranaense. Só no Brasil, você vai ter um mata-mata dentro dos pontos corridos. Caralho, mano. Tem o jogo adiado e o jogo que não foi adiado. E o jogo da tabela padrão, né? São 2 vezes. É isso mesmo. Ele tá certo aqui. O Campeonato Brasileiro é o único que permite um mata-mata dentro dos pontos corridos. Bizarro mesmo. Porque o Fluminense vai jogar com o Furacão 2 vezes. Quase que seguidas. Tá? Então ele vai poder aí ultrapassar o Atlético Paranaense. Mas tem um detalhe. O Atlético Paranaense tem 27 jogos. Eles têm um jogo Por a isso menos que eu do acho que a que o gente. CAP não cai, mano.
O Cap vai ter uma porrada de jogo em casa e ele tem jogos a menos que os outros times. Eu não acho que vai cair, não, mano. E ainda tem aquela parada, né? É muito louco isso, é um bagulho muito... Porra, que eu penso dessa forma e a grande maioria não pensa assim. Mas, viado, quando o time tá perdendo muito, eu acho que tá cada vez mais próximo do momento dele ganhar, viado. Pegou a visão do que eu tô falando? Ah, mas o Cap não tá ganhando de ninguém. Beleza, pra mim é mais um motivo pra achar que ele tá mais perto de ganhar. Porque ele não vai perder pra sempre, entendeu? Ele não vai perder pra sempre. Ah, ele perdeu 8 seguidas. Moleque, eu acredito que a qualquer momento vai pingar a vitória. E saber que ele tem jogos a menos e vários jogos em casa, pra mim, viado, ele... Sei lá, mano, eu acho que ele vai começar a pontuar aí e vai sair dessa situação, tá ligado? Tá? Eu acho. Furacão tem um jogo a menos do que a gente. Eles têm 27 jogos. Mas temos um confronto direto. Onde poderíamos ir pra 33 e eles com Pô, 31. Renato, com todo respeito pra você, então, o Campeonato Brasileiro 2025 vai ter 25 times lá e ninguém cai? Não, pô. Atlético Goianiense já caiu, Cuiabá eu acho que cai, Vitória, ainda que melhore ali nas próximas 2 rodadas, depois a tabela embaça, e eu acho que tem uma vaga ali que tá brigando pra caralho. Agora, se o Vitória arrumar de escapar, são 2 times que ainda estão correndo o risco de entrar no Z4, mas eu acho que Cuiabá e Atlético Goianiense já foram. O Cuiabá ainda venceu hoje, mas ainda assim... Agora, é muito louco também o bagulho do Cuiabá, tá? Exatamente, que a Anime Flá falou aí. Ele tá a 3 pontos do Corinthians com um jogo a menos. Então, por exemplo, ontem a gente viu lá o de placa e eles nem quiseram analisar o Cuiabá porque o Cuiabá já caiu. Se o Cuiabá vencer o jogo a menos, que não pode vencer o jogo a menos, que é contra o Vasco em São Januário, ele empata com o Corinthians, viado. Em ponto em jogo. E fica na frente por vitória. Olha isso. Com um jogo a menos. Só que depois a gente enfrenta eles de novo. Na casa deles. Vamos enfrentar primeiro aqui e depois lá. Então vai ser um mata-mata dentro de um ponto corrido. Mas resultado positivo. A vitória do Botafogo pra gente, pensando em tabela, luta contra o rebaixamento, é um resultado positivo. Bahia 0, Flamengo 1. Flamengo 2, né? Acho que o Flamengo fez o segundo gol no final, se eu não me engano. Fez. Eu não sei se anulou. Tinha ouvido que o Flamengo tinha feito o segundo gol. Fez de pênalti. Flamengo venceu o Bahia, resultado péssimo. Né? Pensando em secação de rival. Flamengo tá 9 pontos do Botafogo, que é o líder com um jogo a menos. Flamengo tem 28, pode ir a 54 e ficar a 6 pontos do líder. Pô, eu não sei se Então, o Flamengo ainda tá ligando alguma porra pro Campeonato Brasileiro. É um jogo que não interferiu em nada pra gente diretamente. Foi 2-0, né? Não tem... Mas se bem que o Flamengo tem um jogo a menos também. Se ele ganha o jogo a menos, que eu não sei contra quem é, ele vai a 54. Ainda fica 6 pontos do Botafogo. Mas também 9 rodadas. Pô, dá pra tirar, mas aí ele tem que contar que o Botafogo ia tropeçar e que o Flamengo ia ganhar tudo também. E o jogo o jogo a menos do Flamengo contra o Inter no Beira-Rio também é difícil. Entendi. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. É complicado mesmo. Consigo. Tem que cair muito no colo. Atualizei aqui, 2-0. E a foda é que, tipo assim, como o Flamengo tá em quarto, não é um time que tem que processar, que teria que tropeçar muito. É o Botafogo tropeçando muito, Palmeiras tropeçando muito, Fortaleza tropeçando. Resultado que não interfere em nada pra gente na tabela. Mas pensando em secar o rival, foi um resultado ruim. Queria que o Flamengo se ferrasse, né? Jogo do lado. Corinthians e Inter. Meu irmão, que loucura. 2-2 aqui. Tá 1-1. 2-2. Que maluquice, irmão. Que maluquice que foi isso aqui. Que jogo maluco. Que jogo maluco. Gol do Inter no finalzinho. Loucura mesmo. Gol do Inter no finalzinho, aos 48 minutos do segundo tempo. Estádio do Corinthians lotado. Faço questão de aumentar a tela aqui. Já volto pra tabela lá. Vocês viram a postura dos jogadores do Corinthians? Vocês viram a entrega do time do Corinthians? Como é que os caras estão jogando com faca nos dentes? Vocês viram o estádio lotado? Vocês viram a energia da Neoquímica Arena pro jogo de hoje? É isso que a gente precisa ter no Maracanã. Ele tá certo, viado. O último jogo do Fluminense no Maracanã foi uma piada. Desculpa estar falando desse jeito aqui, mano. A palavra é piada mesmo, velho. Pô, tinha 19 mil pessoas, se eu não me engano. A gente precisa que os nossos atletas isso, no estádio que com cabe o espírito 60, que entrou o time 70. do Corinthians em campo hoje. É por isso que eu afirmo aqui pra você, o Corinthians não cai. Você que tá torcendo pro Corinthians cair, pode tirar teu cavalinho da chuva. Ixi. O Corinthians não vai cair, pô.
Cravou? O Corinthians tá jogando cada jogo do Brasileiro como se fosse final de Copa do Mundo. Sangue, raça, disposição. O Depay faz a diferença, deu 2 assistências. É porque uma foi anulada, né? Um gol, o Corinthians teve um gol anulado. E tinha sido uma assistência do Depay também. Deu 2 assistências. Não vai cair, Corinthians não vai cair. A nossa briga não é com o Corinthians. A nossa briga é contra a Juventude, a nossa briga é contra Atlético Paranaense, é contra Bragantino. Mas aí, desculpa, Vitória já... showman, te respeito. Mas tá sendo incoerente, pô. Ele acabou de falar que tava torcendo pra caralho pro Internacional, precisa ser com essa emoção, e agora ele tá falando, a nossa briga não é com o Corinthians. Ora, bolas, não faz sentido. Se a briga não é com o Corinthians, por que você tava desesperado, pô, precisava ser com esse nervoso? Não faz sentido, entendeu? Tá lá... Não, o Fluminense não vai cair. Não vai cair Corinthians e nem o Fluminense, pô. Na minha opinião, não cai Corinthians. Pior que existe esse mundo, né? Mas esse mundo seria o mais triste pro Brasil, como um país, né? Seria o Corinthians e o Fluminense ficar na Série A, pô. Caralho, é muita gente que vai ficar triste ao mesmo tempo. Eu sou um, pô. Sem cair pelo menos um dos dois, pra dar graça. Corinthians e nem o Fluminense. Vai cair ou Atlético Paranaense, ou Bragantino, ou Juventude. Um desses 3. Ah, se for pra cair um desses 3 é o... É porque eu não gosto do Bragantino e eu não gosto... Tipo assim, o Juventude pra mim é o que não pode cair. O Juventude é maneiro pra caralho. Agora, o Bragantino eu não gosto, viado. Moleque, pra mim não faz sentido nenhum essa porra, mano. Bragantino. Caralho, mano. Os caras não tem 5 torcedores, viado. Pra mim é uma afronta. Esse time tá na Série A. Tá ligado? Eu respeitava mais o Bragantino antes dele ser Red Bull. Pegou a visão? Eu trocaria fácil um Bragantino na Série A por um Paysandu. Eu trocaria fácil pela Ponte Preta. Pelo meu vozão do Ceará. Mas é fácil, fácil. É por isso que é importante pra caramba. Só por causa da torcida? Não só, viado. Pô, mano, não tem, tipo assim, não tem tradição, mano. Cara, o Bragantino, pô, desculpa, é porque é foda, porque o Bragantino, antes dele ser o Red Bull, ele já existia, era um time ali, pô, simpático e tal. Mas, viado, sei lá, mano, acho que é um completo nada aquela porra lá, mano. Tu ganha do Bragantino, não tem ninguém pra zoar. Tu perde pro Bragantino, ninguém te zoa. Pô, o máximo que tu vai fazer é mandar o Central do Braga tomar no cu. Tipo, tá ligado? Secar esses caras. É por isso que, querendo ou não, é importante a vitória do Vasco hoje. Entende? A galera acha que é só Corinthians ou Fluminense. Vai cair um ou outro. Eu já falei pra vocês. Eu falo isso aqui pra vocês, ó. Há rodadas. Vai cair nenhum dos dois. Vai cair um time de menor expressão. Eu vou colocar a tabela do retorno aqui pra vocês. Já já, vocês vão ficar assustados. Eu vou colocar a tabela do retorno. Vocês vão ficar assustados com o aproveitamento de Red Bull, Bragantino e Atlético Paranaense. Vai cair um dos dois. Vai cair um dos dois. E a gente pode tacar a pá de cal em cima do Atlético. A gente vai jogar 2 vezes com eles. A gente tem que, no mínimo, conquistar... Se o Atlético Paranaense cair no ano do centenário também acaba ficando engraçado, né? Que é o centenário do Atlético Paranaense agora, pô. 4 pontos contra eles. Red Bull não tem torcida, não tem pressão, não tem camisa. Não sabe se comportar. Ah, André, é empresa, não interessa. Não tem torcida, não pode contratar mais ninguém. A Red Bull, num momento como esse, não pode fazer mais nada. É um time jovem, inexperiente, sem torcida, sem pressão. Tá correndo um seríssimo risco. Vocês vão ver quando eu colocar aqui a tabela do segundo turno. Aonde os dois estão. Alguém escreveu ali, ou até os dois. Se é que não vai cair os dois. Se é que não vai cair os dois. Vitória se salva, Corinthians se salva, Fluminense se salva. Ah, acho difícil. Os 3 se salvarem, muito difícil. Muito difícil. Os 3 não dá. E aí cai Atlético Goianiense, Cuiabá e os 2. Tem um resultado aqui na rodada que muita gente acha que foi ruim. Muita gente acha que esse resultado aqui foi ruim. Ó. Peraí. Muita gente acha que esse resultado aqui foi ruim. Cuiabá 2, São Paulo 0.
Não é isso, chat? Muita gente acha que isso aqui foi ruim, né? Pois é. Tô curioso pra ver o que vem daí. Cuiabá daqui a 2 rodadas, rodada 31, olha quem o Cuiabá enfrenta. Olha quem o Cuiabá enfrenta. Ah, entendi o que ele tá falando. É bom porque mantém vivo. Ah, mas aí, caralho. Daqui a 2 rodadas em Pô, casa. se mantiver vivo e porrar o Corinthians e for efetivo, moleque, cuidado com o Cuiabá, porra. Corinthians. Tá ligado? Aí, porra. Esse resultado não foi ruim, porque o Cuiabá enfrenta o Corinthians daqui a 2 rodadas. Se você olhar o número de jogos, o Cuiabá tem um jogo a menos do que o Corinthians. Então, senhoras e senhores, esse resultado do Cuiabá foi ótimo. Porque o Cuiabá, se vencer o jogo que eles têm a menos, eles empatam com o Corinthians em 29 pontos e vão dar vida para ganhar do Corinthians na 31ª rodada. Na 31ª rodada. Se o Cuiabá perde do São Paulo... Também só achei ótimo pro Cuiabá esse resultado aí. Hoje, eles iam estar com 23 pontos a 6 pontos do Corinthians. Iam estar extremamente desanimados, broxas. O Cuiabá vai chegar vivo nesse confronto contra o Corinthians, na 31ª rodada. Dando a vida. Se vai ganhar, se vai perder, se vai empatar, eu não sei. Mas o Cuiabá vai dar a vida para vencer do Corinthians daqui a 2 rodadas. Broxas, né? Broxas. Apesar de eu achar que o Corinthians não cai, irmão, quanto mais pontos eles perderem, melhor, né? Enquanto a gente tiver ali, eu vou estar secando o Corinthians, tá? Apesar de eu achar que não cai, mas vamos continuar secando. Vamos continuar torcendo contra. Depois que o Fluminense abrir 10 pontos pra zona, aí eu tô nem aí pra zona do rebaixamento. Não gostaria até que o Corinthians caísse. Claro, entre eu e eles, cai eles, né? Mas eu não gostaria Pô, viado, abrir 10 pontos pra zona. que o Corinthians caísse, não. Queria que caísse time pequeno. Eu gosto de Campeonato Brasileiro com jogo grande. O que tu prefere? Jogar no Nabi Abichedi pra 100 pessoas? Ou prefere jogar na Neoquímica Arena pra 45 mil pessoas? Pensando no esporte, futebol, jogão, maneiro. Porra, tem comparação, né? Todo respeito aí a galera de Bragança Paulista, mas, porra, não faz sentido, Com né? respeito, viado. Moleque, é foda, porque, caralho, pô, já cansei de falar, mano. Vocês que me desculpem por torcer por Red Bull Bragantino. Eu não vou ficar pedindo desculpa pra vocês, não, mano. Red Bull Bragantino não pode jogar na Série A nunca, viado. Nunca! Porra. O Bragantino fica e o Corinthians cai. Porra. Repito, se for pra salvar a pele do Fluminense, cai os dois. Se dane. Agora, o Fluminense livre, eu prefiro que caia um time pequeno e fique um time grande. Então, assim, esse resultado aqui do Cuiabá 2-0 em cima do São Paulo foi excelente. Porque o Cuiabá chega vivo para jogar contra o Corinthians daqui a 2 rodadas. Nessa rodada, a gente enfrenta o Vitória, lá em Salvador. Tá aí. Aí, pô, ele já vai começar a avaliar a tabela, tal qual nós também fizemos aqui.